verdade, já tem uns dias que ele tá pegando e não tá pagando. O cara quase todo dia pega um energético e não paga. É um ambiente mais seguro do que na rua? É muito mais difícil você, né, quando você mora em casa de rua, a hora que sabe o portão, o cara te rende, isso é muito mais difícil acontecer. Ele pode ser réu confesso. Chega lá e fala assim, não, realmente eu roubei esta caneca do apartamento do Mauro, sabe? Enquanto um juiz não mandar prender o cara, ele vai continuar lá e vai continuar morando lá, porque o apartamento é dele, ele comprou, ele paga o condomínio, ele tem tudo direitinho e tal, não sei o quê. E o síndico não pode fazer nada, gente. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. O nosso tema depois da vinheta. Estamos de volta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas, comentar, ajudar a gente a novos temas, dúvidas que você tenha, para ajudar a gente aqui a fazer cada vez um programa melhor. E obrigado pela sua audiência. Nosso tema de hoje é com ele, o homem dos furículos, Gustavo Moretti. Ele adora falar. Antes de falar dos furículos, você esqueceu de agradecer a SimHub, nosso patrocinador. Obrigado, SimHub, por acreditar no nosso trabalho e nos ajudar aqui patrocinando a gente. Lembrando que a SimHub é um sistema de telemetria em sistema de bombas, Monitoramento de caixa d'água. A gente tem um programa falando disso. Então, se você teve o Júnior presente aqui, se você quiser assistir, é um sistema muito importante, muito interessante dentro do nosso condomínio, dos condomínios. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, de um modo geral, sobre furtos em condomínio, as consequências, o que acontece, sobre a ação da polícia, né? O Walter vai trazer um episódio aí sobre polícia, né, invadindo o condomínio. E, Walter, fala pra gente aí o seu caso. Na verdade, um grupo que a gente participa, né, como no outro, a gente aproveita os casos contados nos grupos para a gente poder trazer aqui para vocês. Um síndico colocou uma dúvida nesse grupo. É um condomínio que não tem portaria, não tem porteiro, né? Portaria remota. E aí a polícia... Portaria, talvez seja aqueles com interfone. Não tem pessoa física, né? Vamos dizer, portaria tem, na verdade não tem uma pessoa física dentro da portaria, ali, um funcionário. E aí a Polícia Civil chegou com mandato de prisão de um morador, né? De detenção de um morador. E aí toca, ninguém abre, eles exerceram o mandato e entraram. Então, só que aí eles arrombaram o portão lá, segundo o síndico, puseram o pé de cabra lá, chutaram e tal, arrombaram o portão, meio que danificou. E a dúvida do síndico era: quem vai pagar esse prejuízo? Né? Como que eu faço para ressarcir o condomínio desse prejuízo? E a gente até colocou. Primeira coisa é arrumar, né? Porque não dá para deixar o condomínio com o portão quebrado. E aí algumas pessoas colocaram lá, fazer o BO, né? Faz um boletim de ocorrência, aciona a corregedoria, aciona a Polícia Civil. Eu tenho minhas dúvidas de que ele vai receber. Eu, na verdade, de repente, acionaria o seguro, né? E aí, o que vocês acham, até pra gente discutir? Começar por esse assunto, depois chegar nos furtos. Né? Na verdade, quando tudo que envolve, né, a polícia, é complicado, né? O governo cobrar alguma indenização de polícia não é uma tarefa simples, né? Eu tenho um caso de um condomínio também que furtaram as portas, a lixeira que fica na área externa, porta de alumínio. E aí também entra naquela questão, quem que vai pagar? Né? A portaria que vai pagar, que não tem portaria? Né? Quem que vai pagar? O que você acha, Maurão? Cara, assim, qualquer que seja a questão do furto e tudo mais, ou a responsabilidade, isso tem que ser apurado através de seus órgãos competentes. O síndico vai chegar lá, vai refazer o portão, vai repor as portinhas e tudo mais, aí depois vai apurar e ver se tem como cobrar de alguém uma série de coisas.
Agora, é complicado esse negócio que... Eu tenho falado isso muitas vezes e às vezes sou até criticado por isso, mas eu preciso achar um culpado, um responsável por aquilo que aconteceu comigo. Então roubaram a portinha da coisa lá, arrombaram o portão, tal, não sei o que. Eu preciso achar um responsável porque eu não quero arcar com esse prejuízo. E aí eu vou para cima do primeiro que eu vejo, o síndico. Ou seja lá quem for, eu vou para cima desse cara, você vai pagar, você vai ressarcir, você isso, você aquilo. Se fala um monte de besteira sem saber toda a questão. Então, volto a dizer, as pessoas elas precisam parar e pensar um pouco, se centrar um pouco em algumas coisas, porque roubar a porta ela tá pro lado de fora da rua, não apesar de ser um item do condomínio, sabe, não tem como você evitar, controle, não tem controle. Sabe, é a mesma coisa, você vai culpar o prefeito de São Paulo porque estão roubando cabo de energia para vender, para comprar droga. Cara, é um problema de segurança pública, é um problema social que a gente enfrenta hoje e que, infelizmente, as consequências elas vão respingando em tudo quanto é canto, sabe? No caso específico, no meu entendimento, a polícia ela tá dentro do direito dela. Sim. Mas eu já vi algumas situações em que, por exemplo, faz todo o processo, arromba, parará, e depois você entra lá com um processo administrativo, você tem um ressarcimento estabelecido. É óbvio que você vai ter que seguir todos os ritos dos 3 orçamentos de parará, vai ter que gastar, vai ter que fazer todo o processo para colocar isso, porque não é alguma coisa rápida. E nem dá para ser. E aí, nesse caso específico, Walter, imagina, se tiver que entrar com alguma medida judicial, cara, aí certamente vai ficar muito mais caro você receber esse dinheiro do que você... Não, falou, de repente acionar o seguro, manda arrumar, faz orçamento, aciona o seguro. É a mesma coisa quando você tem o seguro que cobre a polícia. Sim. Quando você tem um furto numa unidade, porque arrombaram uma porta, tal, não sei o que, o cara vem para você e diz, olha, eu quero que o condomínio me ressarça. O condomínio não tem responsabilidade sobre isso, sabe? As pessoas elas precisam entender que é o seguinte, tem todo um processo, teve um furto, me solidarizo com o seu furto, com o seu problema, mas vamos apurar as responsabilidades. Porque quem roubou é quem roubou, ele é o responsável. Se existem outras pessoas que falharam no processo, que foram negligentes em uma série de coisas, beleza, vamos atrás disso para entender e achar todos os responsáveis por aquilo. Mas o condomínio não é responsável. O que está em alta agora é furtos em minimercado, né? Ontem mesmo eu vi uma reportagem, furtaram um minimercado na Vila Andrade e existe o furto, normalmente são próprios moradores que furtam, né? E eu já tenho, nos condomínios que eu tenho minimercado, essas próprias empresas de minimercado fazem parceria com a polícia, tem um canal meio que direto, então eu já recebi polícia para ir até a unidade da pessoa com toda hora tem que identificar o morador. Eu tive ontem, na verdade, a identificação de um funcionário. O funcionário da terceirizada, ele tá cobrindo férias, e aí ele passou e pegou um energético, né? E foi nítido, e o pessoal do administrativo que fica lá na sala, acabou olhando e viu que ele passou, e foi nítido que, assim, tipo, passou lá, mas fez como se estivesse pagando e não pagou. Aí ela entrou em contato com o rapaz do mercado e falou, dá uma olhada para mim se ele pagou. E aí ele falou, não, ele não tá pagando, a gente já tá acompanhando já tem um tempo. Não é hoje, na verdade já tem uns dias que ele tá pegando e não tá pagando. O cara quase todo dia pega um energético e não paga. Eu cheguei a ter um caso em mini mercado, cara, que é a coisa mais absurda, que é onde você vê a má fé. Isso era moradora e condomínio de alto padrão, tá? Às vezes é doença, né, Mauro? E era assim, e não foi uma vez, foram várias vezes que a pessoa chegava lá. Não, mas nesse caso aqui, cara, é um negócio absurdo. A pessoa pegava lá, passava no totem de cobrança, inseria o cartão, digitava a senha e apertava o vermelho. Pra cancelar.
Entendeu? É um negócio assim que, tipo, você via toda a questão da filmagem, o comportamento da pessoa, e aí num determinado momento, para eles descobrirem, eles deram uma ajustadinha na câmera só para pegar que ela tava apertando o vermelho, cara, para cancelar. Então era assim, era pra pessoa não deixar rastro, que era pra culpar Tipo, tô digitando, é pra culpar o sistema. Pra culpar o POS, entendeu? É um sistema negócio que não cara, tá passando. Assim, que me assusta. Se de um lado tem o furto, vamos colocar a parte das pessoas mais honestas. No meu condomínio, cheguei outro dia para pegar uma mercadoria lá, tinha uma moça tentando pagar e não passava. Aí o besta aqui no preconceito falou assim, pensou comigo assim, não tem dinheiro, quer passar na maquininha. Aí chegou a minha vez. E aí não passava. Tanto que ela foi na outra e voltou, realmente não estava passando. Aí chegou mais um. Então, tipo assim, ninguém passava, o sistema não estava. Ele ia, mas na hora de você pagar, ele não... O que aquele pessoal fez? Não deixou de levar. Mandou, tem lá o QR Code do cara, mandou a mensagem pro cara, me manda o número do Pix. Ó, não está passando as compras, né? A gente tá levando. O que a gente fazia? A gente passava, aí batia a foto do que aparece ali na tela, mandava pro cara, falava, eu tô levando isso aqui. É isso aqui que eu tô levando, porque até ele depois na imagem, ele vai conseguir ter certeza de que realmente eu e os outros que estavam comigo lá foram corretos, na verdade, em identificar. Porque eu falo assim, essa situação do cara roubar é a minoria, né? O problema é que mancha, na verdade, o condomínio como um todo. Eu tenho um condomínio, ele é bem grande, e o que acontece? Nós temos problema de moto lá. Temos muitas motos abandonadas. Tem moto lá, tá há 4 anos sem sair do lugar. Você vê que ela tá toda... O cara nem mora mais lá, né? Tá lá. Aí Médio de rico. A gente tá mapeando essas motos, a gente tem lá mapeamento dessas motos. Aí um moleque lá tinha uma moto igual e precisava de algumas peças. Aí foi lá... Aí o que ele fez? Ele pensou, né? Pô, essa moto aí tá... Todo esse tempo o cara pegou a moto e foi sair com ela. Só que era à noite, 11 e pouco da noite. Nossa equipe de segurança achou estranho. Foi sair com a moto abandonada. Com a moto abandonada. Com mais 2 caras. Achou estranha a movimentação. Falou, não, essa moto é minha que eu comprei. Não, você comprou? Não, mas você não... Você não falar com o proprietário, deixou a moto lá, esfriando. Aí no dia seguinte, tentou de novo. Só que ele foi sozinho. Ele pegou a moto e saiu. Conseguiu sair. Só que a gente já estava monitorando ele. A gente viu ele. Só que ele era morador. A gente viu ele saindo. Saiu com a moto. Na hora que ele saiu com a moto, pegamos, entrando em contato com o proprietário. Você vendeu? Não, não vendi não. Então tá bom. Aí a hora que o rapaz voltou sem a moto, cadê a moto? Que moto? Essa moto aqui, ó, que você saiu com ela. Aí conseguimos fazer. Aí chamamos o pai do rapaz. O pai do rapaz foi lá, deu aquele, né, show, pegou o moleque, foi e trouxe a moto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cara, hoje em dia não dá mais para confiar em quem mora. Então o que o pessoal fala? Mas eu vim num condomínio porque eu quero segurança. O condomínio não tem segurança. Vocês não têm segurança no condomínio. Vocês têm... Exatamente. É um ambiente mais seguro do que na rua? É muito mais difícil você, né, quando você mora em casa de rua, a hora que sabe o portão, o cara te rende. Isso é muito mais difícil acontecer. Mas dentro do condomínio, as pessoas deixam o carro com o vidro aberto. Eu deixo o meu carro com o vidro aberto com a chave no contato. Só que eu sei que se roubarem, é um problema meu. Então, só que as pessoas querem, o que o Mauro fala, quando acontece isso, ele está fazendo errado, ele está com o procedimento errado, mas quando acontece, ele vai buscar algum culpado. É a mesma coisa. Se a gente pegar esse caso que o Walter citou, que não é de um condomínio dele, que isso fique claro para vocês também. Bom, a Polícia Civil chegou lá com mandato de prisão. E eu tô preocupado com o portão. Sabe, tipo assim... Boa. Sabe, por que prenderam o meu vizinho? O que ele fez, sabe? Porque, você me desculpa, não é por conta de um pagamento de pensão alimentícia que a polícia vai sair arrebentando o portão desse jeito. Entendeu? Então, cara, eu já tive o meu vizinho de porta, quando eu morava em prédio, foi preso numa ação daquela máfia do ISS da prefeitura, que teve lá em 2010, 2012, sei lá quando foi. E, cara, meu vizinho de porta, pra mim, de boa. Até aí, crime 171, parará.
Eu fui síndico num condomínio onde uma vez eu tava lá, num horário meu de plantão, tal, não sei o que, chega a polícia e fala assim, precisa entrar em tal apartamento aqui. Tá, mas o que aconteceu? Triplo homicídio em Ilhabela. Cara, condomínio de alto padrão. Sabe, eu já tive situações que eu tenho um conhecido que foram buscar um dos caras do PCC dentro da piscina do prédio. Sabe, então você não sabe quem é seu vizinho. E se acontece qualquer coisa, já tive situações em que vizinho facilitou, porque estava devendo droga pro outro lá, facilitou entrar. A responsabilidade pela segurança e pelas coisas do condomínio começa pelo próprio morador. Fazendo o quê? Não deixando o carro aberto com a chave dentro, mantendo sua porta trancada, orientando os seus moradores ali dentro. Não deixando carona, né, entrar junto. Não deixando carona entrar e uma série de coisas. Por quê? Volto a dizer, o condomínio só tem... tá pipocando tudo hoje, hein? Número igual, hein? Quase. Você também tá devendo? Não, é propaganda. Na verdade, assim, o condomínio não vai ter responsabilidade a não ser que seja vista uma negligência extremamente grave por parte de um colaborador orgânico do condomínio. Porque se for terceirizado, você ainda tem a responsabilidade da terceirizada. Mas não adianta vir com essa história de que roubaram meu apartamento, o condomínio vai pagar, ou não sei o que, vai pagar. Cara, tem que apurar as responsabilidades. E quem apura responsabilidades é a polícia. Apurou, tal, não sei o que, vai para o Ministério Público oferece inquérito, o juiz julgou. Aí você tem um cara condenado a pagar alguma coisa. Eu tenho um caso no condomínio que era meu e hoje não é mais, que o morador entrou e deixou um cara entrar junto com ele, um carona. A porteira não viu. Aí, resumo da obra, sumiu uma bicicleta de 20 mil reais. A sorte que o cara que teve a bicicleta furtada, ele tinha acabado de chegar com a bicicleta, ele foi subir, tomar um banho e ia sair de novo com a bicicleta. Então, a hora que ele subiu, desceu, a hora que ele desceu, ele viu que tinha furtado. Aí ele entrou em contato comigo, a gente acabou virando amigo e tal, perguntou o que ele fazia. Eu falei, pede a imagem de todas as câmeras do condomínio, dos elevadores, porque para ver onde saiu, perto da entrada, dos elevadores, porque essa bicicleta não tem no bicicletário, mas ela vai ter que ter saído por algum lugar. E aí apurou que o cara, ele entrou, olhou, escolheu a bicicleta, cortou o negócio e saiu com a bicicleta como normalmente. Aí nesse caso, conseguiram comprovar e a terceirizada teve, acabou assumindo, sem ter que assumir, né? Porque para mim o maior responsável foi o morador que deixou o cara entrar como carona, mas a terceirizada, para não ter problema, acabou marcando. Na verdade, até antes de falar de um caso que aconteceu no meu prédio, vou fazer uma utilidade pública aqui, já que o telefone de vocês dois tocou ao mesmo tempo, chamou, né? Na verdade não tocou porque está no mudo. Nós temos recebido, e vocês, e acho que o Brasil inteiro, muitas ligações de alguém falando assim, compra no seu cartão, aqui é do banco tal, compra no seu cartão, se foi você, digite 1, se não foi, digite 2. Ontem, por exemplo, recebi uma do Bradesco, em nome, né, a pessoa que me ligava falava do Bradesco, e depois do Nubank. Eu não tenho conta nem no Bradesco, recebi do Bradesco ontem também. Nem do Nubank. Na verdade, assim, quando você recebe isso, não aperte nem tecle 1, nem tecle 2, simplesmente desliga, bloqueia aquele número, porque não é o banco que está te ligando, né? A gente está falando de furtos aqui, né? É alguém fazendo maracutaia. Voltando a condomínio, as pessoas, e isso aconteceu no meu condomínio uns anos atrás, as pessoas têm o costume, principalmente prédios não tão, de um padrão não tão elevado, quando tem alguém lá um pouco mais abastado, vamos dizer assim, alguns vizinhos, puxa o saco, porque o cara tem dinheiro e tal, mas não sabe a origem daquele negócio. E eu tinha no meu condomínio um cara com uma Mercedes, ficava todo mundo com moto, uma motão. Então ficava todo mundo babando o ovo do cara. O cara, não sei o quê e tal. E o cara era na dele, sossegado, não era de ficar puxando assunto com ninguém. Passou uns dias, o cara foi preso, o cara era assaltante de banco. Né? O cara foi assaltar um empresário lá na Praia Grande, a coisa não deu muito certo, e no final das contas, bateu toda a polícia lá no prédio, lá, levaram o carro, levaram moto, levaram o cara, prenderam o cara. Foi... E assim, e uma coisa que os condomínios também precisam entender, eu tive um caso em que o morador foi diretamente responsável pelo furto, porque ele entrou junto com o visitante,
foram no apartamento ali, fizeram o furto e saíram. A gente tem, nesse caso, a gente tinha imagem comprovando todo o processo e tudo mais. E aí vem um morador, vira para mim e fala assim: você precisa expulsar ele do prédio. O ladrão ou o morador que deixou ele entrar? Não, tem que expulsar o morador que roubou. O morador. Mas eu não posso. Mas ele roubou. Eu sei. A quem roubou foi o próprio morador. Foi o próprio morador. Mas eu não posso. Pensei que fosse o carona que entrou junto. Não, foram os dois juntos. Ah, foram os dois juntos. Foi os dois juntos. Mas eu não posso. É do cara. Mas ele é ladrão. Eu sei. Mas eu não posso. Vai lá e denuncia, né? Denuncia pra polícia. Não, mas ele tava. Você é omisso. Mas assim, a polícia veio, a gente cedeu todas as imagens, o cara foi chamado para prestar depoimento e tal, não sei o que. Eu falo assim, ele pode ser réu confesso. Chegar lá e falar assim, não, realmente eu roubei esta caneca do apartamento do Mauro. Sabe? Enquanto um juiz não mandar prender o cara, ele vai continuar lá e vai continuar morando lá, porque o apartamento é dele, ele comprou, ele paga o condomínio, ele tem tudo direitinho e tal, não sei o quê. E o síndico não pode fazer nada, gente. Entendam isso. E assim, por mim, tira, só some, vai pra lá. Vai embora. Era muito mais fácil pra mim pegar o cara, botar ele pra fora e falar assim, troquei o segredo do seu apartamento, você não entra mais. Sabe, porque o que eu não vou ter de dor de cabeça só porque eu consegui expulsar o cara é show de bola, sabe? Compensa esse desejo. Isso vai pro início do programa. Tem umas 2 semanas que saiu no... diretor? Tem umas 2 semanas que saiu no jornal aí também. Nesse condomínio que eu tava mostrando aqui, grandão lá no Imbu que eu trabalhei, um morador recebeu um visitante, na hora de ir embora, desceu com ele, aí o cara olhou assim, tinha um carrão, com a chave na roda, o visitante dele catou o carro e foi embora. O visitante do cara furtou o carro do outro morador. Aí entra aquilo que a gente fala. E o morador viu. Viu. Aí entra aquilo que a gente fala, meu. Quem é o seu vizinho, né? Assim, os dois, óbvio, eu não vou culpar o cara que teve o carro roubado, mas o cara também deu mole, né? O cara facilitou, né? Tudo bem que achar, tipo, aí teve perseguição, porque parece que alguém denunciou ele na hora, alguém viu e tal, era uma pessoa conhecida, e aí conseguiram recuperar o carro. Mas teve... É mais uma amostra de que você, em casa, você tem que... Se tá um pouco mais seguro, mas você tem que cumprir aquilo, né? Tu viu que não deixa mole. Serve pra tu não deixar a chave no carro. Não deixar a chave no contato. Né? É isso. Algo mais, senhores? Algo mais? Não, acho que tá de bom tamanho. Muito bem, então, pessoal, só para reforçar aqui, qualquer que seja a questão do furto ou do problema que você tenha tido porque a polícia invadiu, seja lá o que for, assim, as responsabilidades são sempre de quem deu causa ao fato. Então, o primeiro passo é sempre apurar essas responsabilidades e essa apuração é feita sempre pelas autoridades competentes para tal e não necessariamente pelo síndico, tá? No mais, eu queria só pedir para que vocês curtam e compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas possível. Não deixe de comentar aqui também o que você achou do programa, dar sugestões de temas pra gente. E mais uma vez agradecendo a SimHub pelo patrocínio ao Condomínio Soluções. Um grande abraço e até a semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.